Nuestro Señor, Él vive y reina por siempre. Y Él ha sido bueno y siempre será bueno. El Señor es bueno para siempre y su misericordia. Tú puedes alabarle, tú puedes glorificar su nombre. Aleluya. Una de las cosas que no puede faltar en nuestras vidas es el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Hoy es un culto de familia. ¿Cuántos tienen familia? ¿Cuántos sois hijos aquí? Todos los hijos levantan la mano. A ver si no hay algún hijo. A ver. Todos nosotros somos hijos. Y la cosa más linda es la familia. Amén. Por isso que o inimigo intenta tocar na família para querer estruturar a família. Pero nosotros que temos a Jesus, sabemos o método para aplicar, não é verdade? Assim que eu quero que tu abres sua Bíblia comigo em Provérbios e vou ler um versículo e tu vais entender. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com el sábio Salomão. Amém? Que disse assim, Provérbio 1:8. Todos conhecem esse texto de memória, né? Dice, oye, hijo. Vai direcionado primeiro aos hijos. Quantos sois hijos? Por isso que perguntei, ¿verdad? Oye, hijo mío. La instrucción de quem? E não menospreze a direção de? Outra vez. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. E não menosprecies la direção de tu madre. Amém. Agora tu vas a dizer, el valor de la familia. Não, vamos a repetir. El valor de la familia cristiana em la sociedade de hoje. Amém? Pode tomar vosso assento. E podemos dizer qual é o valor da família cristiana em la sociedade de hoje. Dile para a pessoa que está a tu lado, que bueno que tu has venido. Deus é bueno. Gracias por estar orando por la pastora, minha esposa, pastora Kézia, que está em Brasil, aí da buscar sua mamita. Dentro de pouco, já tendrei aqui minha suegra. Glória a Deus. E la quero, hein? La quero um montão. Tu vai conhecer quando venga ela, van a conhecer. É um amor de persona. E eu, de verdade, não tenho que queixar de minha sogra. Não sei por que a gente habla tanto de la suegra. Não sei. Porque não é que minha sogra não me trata bem. Claro, não te trata bem porque tu não la trata bem. Mas se tu trata bem tu suegra, seguramente ela te vai cuidar. Amém? Assim como minha suegra nos ha cuidado até hoje. E é uma alegria tê-la cá comigo. Amém? Tu vai conhecer. Vale, tem 90 anos. Pero uma mulher com tanta experiência, uma mulher sábia, sabe? Essas mulheres sábias. 60 anos de casado, 60 anos, não é? 67 anos de casado. E meu suegro, agora, há não muito, 3 anos se ha ido, não, a viver com o Senhor. E eu sempre admirei o matrimônio, não? O casamento, a união, a unidade de los dois. Sempre admirei. 67 anos não é para qualquer um, hermano. Há pessoas que casam hoje pensando em divorciar amanhã. Há pessoas que casa, pastor, e diz assim: vou experimentar o casamento. Se não dá certo amanhã, não. Divorcio. Não é assim, por favor. O casamento é para hasta que a morte se separe.
a pastora disse, não, hasta que a morte separe, nada. Hasta que Cristo venga, vamos los dois juntos. Aleluia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho com respeito. Eu sei que hoje é um culto de família, não é uma charla de matrimônio, mas também vá para os padres, vá para as madres e vá para os filhos. Menos mal que todos aqui somos filhos, é verdade? Então vá para os filhos. Por isso que eu estava mirando o texto do sábio. Eu disse, sabe o que? Salomão tem tantos conselhos para dar-nos, e por que não falar da família basado no livro de Provérbios? Então, eu vou dar alguns conselhos aqui. Vamos escutar os conselhos do sábio Salomão para a família. Amém? Por isso que ele começa dizendo, oye, hijo mío, oye, preste atenção, hijo mío, escucha e obedece, não? La instrução de sua madre e não menosprecie, ou não, la instrução de tu padre e não menosprecies la direção de sua madre. Amém? Se nós outros, quantos aqui han leído o livro de Provérbios? ¿Has leído? Se tu mira al começo do livro, que é Provérbios, vamos a poner Provérbios 1:1. Esse provérbio, mira, ele empieza assim, mira, ele diz: Los provérbios de Salomão, hijo de Davi, rei de Israel, el 2. E diz: para entender sabedoria e doutrina, para conhecer razões prudentes. Aí el 3. Para receber o conselho de prudência, justiça, juízo e equidade. Aí põe: para dar sagacidade a los simples, a los jóvenes inteligência e cordura. Aí que mais? Diz: oirá el sábio e aumentará el saber, e el entendido adquirirá conselho. 6. E diz: para entender provérbios e declaração, palavra de sábios e seus dichos profundo. Aí ele vai para el 7 e diz, aí já empieza, el princípio. Eu quero que tu entenda isso. Aqui no livro de Provérbios, é uma fuente de sabedoria para aplicar na família. Sabia disso? É por isso que nós vamos fazer. Por quê? O mundo que nós vivimos hoje, os valores familiares estão totalmente afetados. Allá afuera estão chamando lo bueno de malo e lo malo de bueno. Isso é bíblico, ¿ok? Lo que nosotros, nuestros princípios bíblicos, são coisas buenas, são princípios buenos, pero allá afuera estão chamando de malo. Que nós como cristianos não sabemos educar nossa família. E quem sabe educar a família são eles. Para um sistema corrupto. E agora? Pero, por isso que eu sempre oro, porque em nossos países aqui, os sul-americanos, que não me deixam mentir, em nossos países, o número de cristianos, de evangélicos, são muitos. E alguns evangélicos, o Senhor ha posto allá dentro no poder, ou seja, na política. E estes evangélicos peleiam por nossa liberdade, entende? Por nossos direitos. E dentro de nossos países, há muitos colégios cristianos. Principalmente em Brasil, há montão de colégios cristianos, evangélicos. Entende? Pero se não há alguém allá dentro para pelear a favor de isso, não vai suceder. Lo que passa é que hoje, quando se habla de política, todos nós miramos lo negativo. Igual quando saiu a televisão, não podemos mirar a televisão porque é a cajita del diablo. E diz: jogar futebol tampouco podem os cristianos, porque é a cabeça del diablo. Nem Satanás sabia que a televisão era de ele.
Pero cuando los cristianos dijeron, no, eso no se puede ver porque es del diablo. El diablo, ¿qué? Es mío. Vale, lo tomo. Y ahora está utilizando para hacer lo que quiere. Y cuando salió el fútbol, no se puede jugar la pelota porque es la cabeza del diablo. El diablo, ¿qué? Es mío. Vale, ahora lo tomo, es mío, voy a hacer lo que quiero. Imagina, escúchame bien, la mayoría de los que están aquí les gusta el fútbol. Me va a decir que no. Hasta pelea si ese es de Madrid o de Barça. ¿A que sí? Pero imagínate si, vamos a suponer, si el fútbol fuera de los evangélicos. Antes de empezar el partido, una palabra de impacto evangelística, donde miles de personas están viendo el mundo ya ser evangelizado. Pero todo que nosotros vemos es del diablo, no se puede. El diablo, sí, es mío, vale. ¿Me está conmigo? Y la familia está siendo afectada por el sistema de este mundo. La Biblia dice que el mundo ya está en el maligno, que el Dios de ese siglo es el diablo y tiene cegado el entendimiento de la gente. Y no solamente los que están fuera, sino que los que están dentro. Cuando empieza a dar oído a Satanás, Satanás cega el entendimiento de cada uno de nosotros. Y nosotros no vemos. No sabemos lo que nuestros hijos están aprendiendo en el cole. No sabemos quién es las amistades de nuestros hijos. No sabemos por dónde nuestros hijos se están moviendo. No sabemos lo que nuestros hijos están viendo. Nosotros no controlamos más. Nosotros ya no estamos tendo este cuidado de nuestra familia. Por eso que la sociedad va de mal en peor. Porque la iglesia tiene que se posicionarse. ¿Cuántos están conmigo aquí, hermano? La pregunta de hoy es: ¿de qué manera estamos actuando con nuestra familia en la sociedad de hoy? ¿De qué manera estamos actuando? Dejando a su manera. Mira, quisiera reflexionar un poco. Vamos reflexionar un poco sobre este asunto, escuchando estos consejos sabios de Salomón. La primera cosa que Salomón muestra en Proverbios es la importancia de la sabiduría en todos los aspectos. Por eso que hemos leído el versículo 1 y el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es o qué? Es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salomón está queriendo decir que la sabiduría no es simplesmente un conocimiento. Lo que Salomón quiere referirse aquí, que la sabiduría no es simplesmente un conocimiento. Hay personas que tienen muchos conocimientos. Hay personas que tienen un conocimiento increíble, pero es necio. ¿Me está conmigo? Pero pastor, si la persona tiene conocimiento, sí, pero es necio. Es necio. ¿Sabe por qué? La sabiduría que se refiere aquí es praticar lo que sabes. Y hay personas que tienen un conocimiento, conocen la palabra, pero no practica, es necio. Eso es sabiduría. Cuando yo conozco la palabra y sé de qué manera las instrucciones que la palabra tiene, si yo la obedezco, estoy siendo sabio. Amén. Entonces la sabiduría, la que Salomón está refiriendo aquí, es practicar lo que sabe, es vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Dile para la persona que está a tu lado: tenemos que vivir de acuerdo con la palabra. Mira, la sabiduría
simplesmente nos hace actuar e reaccionar de acordo com os princípios. Eu posso ter conhecimento, mas se eu não actuo de acordo com os princípios, seguirei na mesma. Agora, não há outra alternativa. Mira, o texto aqui está bem claro quando diz: o princípio de la sabedoria é o temor de Jeová. Isso é o fundamento para estabelecer hogar sólido. Repite comigo: hogar sólido. La sabedoria é o fundamento para estabelecer hogar sólido. Vou repetir: la sabedoria é o fundamento para estabelecer hogar sólido. Pastor, explica-me isso na palavra. Vamos, não passa nada. Em Lucas 6:46, Jesus está dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não haceis lo que eu digo? Aí está. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não haceis lo que eu mando? E sabes com quem Jesus comparou estas pessoas? Com um padre de família que hizo o fundamento de sua casa sobre a arena. Por ignorar os princípios, hecho o fundamento de sua casa sobre a arena. E sabe de que Jesus lhe chamou? Nécio. Porque todos construíram a casa, el prudente e el nécio. Todos tinham o mesmo objetivo. Ele que construiu a casa sobre a arena, seguramente disse: vamos construir nossa casa sobre esta arena. Ou não mirou o terreno para construir a casa, e construiu a casa. Ai, e quando a casa já estava hecha, e disse: olha que guapa a casa, que bonita. E ele mesmo que construiu sobre a roca disse, terminou de construir: olha, que bonita a casa. E dentro de casa, ai, que harmonia, que coisa maravilhosa al princípio. Pero de repente vem a tempestade, de repente vem a lluvia, de repente vêm os problemas, de repente vêm os conflitos. Já não aguento mais. Aí a casa se vai abaixo. Por quê? Está fundamentada sobre a arena, não está fundamentada sobre a roca que é a palavra. Aleluia! E Jesus chama de nécio o problema da casa. Escúchame bem. O problema da casa não é a madre, não é o padre, não é os hijos. O problema da casa é o fundamento. Uma casa que tem fundamento, está fundamentada sobre a roca, pode venir lo que sea. Quantos estão comigo? Em Provérbios, eu estou solamente em Provérbios, ¿vale? Porque estamos escutando os conselhos de Provérbios. Agora, Provérbios capítulo 12, versículo 15. Que tu Bíblia esteja aberta em Provérbios. Provérbios 12, 15. ¿Sabe o que dice? Dice: el camino del necio. Ai, mira, el camino del necio es derecho a su opinião, mas ele que obedece ao conselho es. El camino del necio es derecho em sua opinião. Há pessoas que dizem: eu sou assim,
Tiene que ser assim. Não, não tiene que ser de la maneira que tu quieres. Tiene que ser de la maneira de los, conforme disse, los princípios. Deus, não hace falta que tu direcione a minha família, porque eu direciono a minha maneira. Está comigo? Claro, somos nós outros mesmo que temos que fazer. Não são os demais que têm que educar nossa casa. Somos nós outros. Pero tem que educar com fundamentos e com sabedoria. Mira, e Provérbios sigue dizendo, isso aqui me chama a atenção. 3:7. Mira o que diz. Não seja sábio em tu própria opinião. Aí diz: teme a Jeová e apártate del mal. Ai, que forte. Diz: não seja sábio em tu própria opinião, porque temos que saber que há vários tipos de sabedoria. Temos que saber que sabedoria estamos utilizando. Dependendo da sabedoria que estamos utilizando, pero é uma sabedoria de nécio. Porque há uma sabedoria do mundo, pero é nécia. A única sabedoria viva e eficaz é a palavra que vem del alto. Aleluia. Mira, o princípio da sabedoria, vou seguir dando nesse versículo. O princípio da sabedoria é o temor de Jeová. Escucha isso. É o temor de Jeová. Os insensatos despreciam a sabedoria e a enseñança. Agora a pergunta del millón: que é temor de Jeová? Aqui está dizendo: o princípio da sabedoria é o temor de Jeová. Que é temor de Jeová? O próprio livro de Provérbios responde a pergunta. Provérbio capítulo 8, versículo 13. Mira, diz, Provérbios 8, 13. Que diz? El temor de Jeová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Me está entendendo? Agora, se eu vou, repito-me, la sabedoria es aborrecer lo que Deus aborrece. Repite outra vez. Agora abre sua Bíblia em Provérbios 6, a partir do versículo 16. Mira isso. Vamos mirar o que há. Dice: 6 coisas aborrece a Jeová, e aún 7 abomina sua alma. Vamos a ver qual? 7, 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamentos inicuos, e que mais? Los pés apressurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, e ele que siembra discórdia. Deus aborrece e abomina. Imagina uma pessoa abominável por Deus, por usar estas coisas que Deus aborrece. A Bíblia diz que nós temos que amar um ao outro, não importa o que ele está sendo. Há pessoas que, hasta mesmo na família, há padres que têm preferência de hijos. Há padres que miram para um hijo inteligente: tu tens que ser como tu irmão, inteligente. Mira tu,
não serve para nada. Sabe o que tu estás dizendo para tu hijo? Está lançando uma maldição. E o que tu estás dizendo é abominável delante de Deus. Em la família não há preferência. Os padres têm que amar a seus filhos por igual. Não importa o que é o hijo. Tu hijo necessita de amor. Porque se ele não encontra amor em sua família, ele vai buscar aí afuera. Nosotros tenemos. Eu he vivido isso com meu irmão. Eu sempre me criei na igreja. Pero meu irmão se apartou um tempo. E por se apartar um tempo, então meus pais começaram a menosprezar meu irmão. E por menosprezar meu irmão, entrou em seu coração esta ofensa, esta herida. E chegou um tempo que meu irmão, por causa disso, começou a desobedecer. Tudo que meus pais diziam, ele rebatia em contra, rebatia em contra, e fazia totalmente ao revés de lo que meus pais diziam. E meus pais quedavam com mais raiva. Tuve uma vez que minha madre estava tão enfadada com minha, que eu he visto. Eu tinha como uns 16 anos. Minha madre estava tão enfadada com meu irmão, que minha madre lo conseguiu alcançar, porque quando minha madre queria pegar-lhe, ele saía correndo. E as madres tremendas, quando não consegue alcançar o filho, corre lo que há por delante. E hace assim, irmão. Pá, parece que a pedra ou a chancla é teleguiada. E tu está de repente, pá, que ponteria tem nas madres? Tremendo. E minha mamãe conseguiu alcançar. Sabe como alcançou minha irmã? Porque ia passar debaixo de uma baia de alambre, esse de pua. Sabe qual é? E quedou enganchado. E minha madre lo correu. Quando minha madre lo correu, irmão, minha madre com tanta rabia, por isso que nós temos que tomar cuidado. Ao momento de corrigir tu hijo, não corrija com rabia, porque tu vai descargar tu rabia em seu hijo, e isso lhe vai dañar. Se tu hijo lhe hace algo, tu primeiro habla, a primeira, a segunda, a terceira. Minha madre sempre dizia isso comigo: habla a primeira, a segunda e a terceira. E a quarta, e disse: entra a la habitação. Antes de entrar a la habitação, beija aí afuera, corta uma vara de guaiaba. E não fina, mais ou menos. Por que a vara de guaiaba? Porque não se rompe facilmente. Eu digo: he falhado. E entrava tranquilito, sem rabia, corria a vara. E se eu, pastor, trazer uma vara fina, beija aí, corta outra. Então se eu venia e entrava, e quando entrava, disse: tu sabe por que te vou a pegar? Aí eu: não, como que não? Te vou a pegar por isso. Te avisei a primeira, te avisei a segunda e te avisei a terceira. Agora te vou a pegar porque tu me desobedeciste. Tu has hecho isso, e pá. E sabe o que? E diz: te vou a dar, por exemplo, 5 varadas. E contava: uma, pá, hermano. A primeira já era mala, imagina a quinta. Então, minha madre, quando correu meu irmão, lo correu com tanta rabia que rasgou sua camisa. E quando rasgou sua camisa, lo echou no suelo. E foi com sua rodilha aqui na garganta. E meu irmão, quando viu que a coisa estava feia, que minha mamãe estava transformada, meu irmão le mirou e disse: não és minha mamãe, isso é o demônio. E começou a repreender: há poder em nome de Jesus, mamãe, que haces?
E minha mamãe teve que soltar, senão matava. Então não é assim que corrige a um hijo. Não é assim. Hoje dia, hasta para dar uma varada, el hijo aí, sabe, estes hijos meio rebeldito, se me pega e vai, desculpa a expressão, vai de chulito assim, ó. Se me pega, lo verás, te vou a denunciar. E sabe o que eu digo? Veis a hora de denunciar, porque te vou a pegar. Pá! Denuncia. E tu verás o que é bueno quando estiver aí adentro. Porque quem te vai sacar tu de mim são eles. Porque ele te saca e te vai pôr em sua mente e te vai ensinar coisas deste sistema para que tu seja ignorante. Por isso que eles tentam sacar os hijos de los padres, de las famílias, para instruir a la maneira de ele para este novo sistema. Esse sistema de anticristo. Por isso que nós temos que instruir a nossos filhos. Temos que instruir nossa casa, nossa família, conforme a palavra, não com sabedoria humana, senão com os princípios da palavra. Minha irmã estava tão danhado, tão herido, que começou a desobedecer. E a Bíblia diz que os hijos desobedientes, os dias são cortos na terra. E os hijos não sabem disso. Quando tu eres muito desobediente a seus padres e não haces caso lo que o padre ou a madre te diga, tu estás desobedeciendo. Não importa como é tu madre e tu padre, obedece-lhe. Obedece-lhe. Sabe por que a Bíblia diz: aquele que não obedece, os dias se encurtam na terra. Sabe com quantos anos minha irmã morreu? 33 anos. Em la flor de la juventude. Um chico guapo, bonito. Era mais alto que eu. Bonito. Pero de repente ele agarrou um câncer. Pero em minha família, como minha irmã vai agarrar um câncer? Se em minha família não houve problema de câncer. Ele agarrou um câncer, irmão, que lhe quitou a vida. Pero no último momento de sua vida, ele me disse no hospital: meu irmão, déjame fazer uma chamada em seu móvel. Eu disse: espera um momento que vou pôr crédito, porque era uma... Onde tu vai chamar? Vou chamar a Brasil. Ele pôs lá, eu pus ele crédito, lhe entreguei o móvel, e ele começou a chamar um e disse: oye, eu he falhado contigo, tu me pode perdonar? Aí chamava outro: oye, eu falhei muito contigo, mira o que te hice dano, me perdona por favor. E todas as pessoas que iam correndo o móvel, que iam contestando, ele ia perdonando. E por último ele disse: quero falar com minha madre. Aí ele disse: mamãe, quantas vezes eu queria um abraço tuyo? Quantas vezes eu queria que tu me dijeras: te quero como tu irmã. Pero tu, por você sempre ha dado mais preferência a minha irmã do que a mim. Isso me danou muito, mamãe. Pero de igual maneira eu te pido perdão, perdona-me, mamãe. Minha mamãe viajou, vindo. Minha mamãe lhe abraçou, pediu perdão a meu padre, pediu perdão a todos nós outros. Eu cheguei para ele e disse: irmão, eu pido perdão por meus padres. Eu não tenho a culpa de eles me preferir mais do que a ti. E eu nem sabia. Tu me perdona? Ele: não, eu sei que tu não tens culpa nenhuma, irmão. E dentro desta semana, ele morreu e disse: eu quero reconciliar-me. E eu já estava pastoreando nesta época. E eu queria, ele reconciliou, mas não era bautizado.
E eu estava esperando para bautizar ele. Ele disse, irmão, eu quero bautizar-me. Eu disse, pero como tu vai sair do hospital para bautizar? Vou falar com os médicos se ele te libera, se te pode sacar para levar para bautizar. E falei com os médicos disseram, Domingos, infelizmente, eu não posso liberar porque ele está em um tratamento muito forte. Eu disse, não passa nada, meu irmão. El lunes, isso era um jueves, eu disse, el lunes vengo, não, lunes não, martes, eu vengo, llenamos esta banheira de água, que aí não havia banheira, lá. Falei, não passa nada, Deus conhece a intenção do coração. Eu te vou correr, te vou poner bajo la ducha e vou abrir o chorro em cima de tu e te bautizo. Pero justo neste dia que eu estava preparando para irme, quando cheguei no hospital, ele já estava na UCI e eu solamente pude ver por los cristales que não podia entrar. E eu lhe mirei e disse assim para ele, disse, está tudo bem. Dentro de 3 horitas se ha ido. Temos que cuidar de nossos filhos. Não maltrate seus filhos. Às vezes tu não maltrata pegando, mas maltrata com a língua. Há padres que estão matando seus filhos com a língua, com a boca, porque com a língua tu dá vida ou dá morte. Seja sábio. Por isso que Salomão nos está dando esta instrução para usar com sabedoria a nossa casa. Eu quero voltar aqui ao tema principal. Mira como Salomão enfoca a família dentro do texto. Diz: oye, hijo mío, a instrução de tu padre, e não despreze a direção de tu madre. Mira, está falando de família. El padre instruye, la madre direciona, e los hijos oye e obedecem. El padre como instrutor, Provérbio capítulo 22, 6, dice, Provérbio 22, 6, dice, instruye al niño en su camino. Está hablando para los padres. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. La pergunta es, como padres, que instrução estamos dando a nossos filhos? El padre, como líder espiritual e guia, tiene la responsabilidad de estabelecer um lugar basado en el temor de Jehová. Um padre sábio não solamente busca conhecimento, sino que vive conforme a palavra e atua com integridade. Provérbio capítulo 20, versículo 7. Dice: camina em sua integridade el justo. Reciba isso, Padre. Camina em sua integridade el justo. Sus hijos são dichosos depois de ele. Amém? Estás entendendo o provérbio? Está entendendo aqui a sabedoria? Mira, esto reafirma a importância de que um padre seja exemplo a seguir. A pergunta é: tu como padre, como madre, tu te sientes, tu te ves como um exemplo que tus hijos te podem seguir? Quedamos callados aqui. ¿Sabe por que quedamos callados? Porque temos que rever algumas situações em nossa vida onde não estamos sendo exemplo. Tu pensa que os hijos vão aprender? Não, vai aprender dentro de casa. Lo que eu sou, meu hijo também será. Por isso, pastor,
que quando o padre tem uma profissão, os filhos sempre vão detrás, não? Se o padre é médico, se o padre ou a madre é médico, os filhos sempre tendem a ser médico também, a la medicina. É incrível, porque é o exemplo. Mis padres, mi padre e mi madre, eles antes de ser creyente cantavam em baile. Mi padre tocava o acordeão e hacía dúo en los bailes. Mientras los dos cantaban, la gente estaba ahí bailando. E eu, se tu diz, pastor, tu has entrado em alguma aula de canto? Nunca. Porque eu he venido assim, salí assim, por mis padres. Está comigo? Agora, que exemplo estamos dando para nossos filhos? Os filhos vão seguir nosso exemplo. Por exemplo, vosotros me vão responder. Se eu sou uma pessoa, vamos falar de família cristiana. Eu sou um evangélico, sou cristiano, eu venho à igreja. Há coisa que não me gusta. Aí chego em casa e começo a falar delante de meus filhos. Tu has visto na igreja? E hablando com o marido com a esposa. Tu has visto na igreja? Não me ha gostado nada. Ele não sei o que, começa a falar. E os filhos estão assim, ó. Se acabamos de chegar da igreja agora, e o culto ha sido uma bendição, e por que meus padres estão falando isso? Sabe que? Este hijo já não vai querer volver mais à igreja. Sabe por que ele vai dizer? Para que vou à igreja? Se meus padres estão falando mal da igreja, então aí há montão de hipócritas. Então eu prefiro estar onde estou do que estar em meio de los hipócritas. Está vendo os exemplos? Mis padres nunca levou problema da igreja para tratar delante de nós outros. Quando meu padre chegava de alguma reunião importante, ele se encerrava com minha madre dentro da habitação e falava. E quando meu padre queria falar algo com minha madre ou chamar a atenção em algo, ele entrava dentro da habitação e falava com minha madre. E saíam os dois assim, como não se houvera passado nada. Sabedoria, repete comigo. Agora, aqui está dizendo, camina em sua integridade, ele justo. Seus filhos são dichosos depois dele. Isto reafirma a importância de que padre seja um exemplo a seguir. Agora, eu te pergunto, que legalidade tem padre ou uma madre para corrigir a seus filhos se não tem exemplos? Que legalidade eu tenho? Ele vai dizer, por que me está dizendo isso se tu não lo haces? Vais orar, niño. Pero como me estás pedindo para orar se não te vê orando? Vai ler a Bíblia. Como vou ler a Bíblia se não te vê lendo? Ves a la igreja. Como vou à igreja se tu não vienes? ¿Estás comigo? Tiene que ser um exemplo a seguir. Los padres son ejemplos. Aleluya. Pero la sabiduría simplesmente nos ayuda a actuar y reaccionar de acuerdo con los principios. La madre da la dirección y los hijos oyen. La palavra diz em Provérbios 31, 10, 12: mujer virtuosa, quem la hallará? Porque sua estima sobrepassa largamente a la de las piedras preciosas. El coração de su marido estará en ella confiado e não carecerá de ganancias. Le dá ella bien e não mal todos os dias de sua vida. Mulher virtuosa, quem? O marido está contente com uma mulher virtuosa. Pero o marido não pode ser Nabal, porque Abigail era mulher virtuosa, pero o marido era nécio. Aí está o problema também. La madre juega um papel muito importante na formação do caráter de los hijos, dando direcionamento. La madre deve ser um refúgio de amor e sabedoria, como menciona Provérbios 14:1. La mujer sabia edifica sua casa, mas
la necia con sus manos la derriba. Ahora, hay algo aqui que a mulher virtuosa, quando ela vê que a coisa está calentando dentro de casa, ela começa a utilizar palavras blandas. Aqui sim, não é assim. Havia coisa que minha mamãe fazia, o Natanael, que eu, por que minha mamãe está fazendo isso? Nós outros, meu papai trabalhava e vinha final de semana, e nós outros hacíamos, irmão, derrava minha mamãe com cabeção durante a semana. E quando minha mamãe estava tão alta já, e tinha gana que meu papai chegara, meu papai chegava cansado, um sol, na calor, com gana de tomar uma ducha, comer e descansar. Quando meu padre entrava na porta, minha mamãe pensava, ¿sabe o que ha hecho tu hijo? ¿Sabe o que los niños han hecho essa semana? E meu papá, ele pobre, ¿dónde está? Falta de sabedoria. Não esperava o homem tomar uma ducha. E aqui diz a palavra, está em Provérbio 15:1, a palavra blanda. Ou seja, a blanda resposta quita a ira, mas a palavra áspera hace subir o furor. Pero há mulheres que são sábias, pero há outras que não. Igual minha mamãe fazia, não era para minha mamãe fazer isso, sabe? E ela fazia, e depois, mamãe, por que has hecho isso? Aí Provérbio 21:9 diz: mejores vivir em rincón del terrado que com uma mulher receosa em casa espaciosa. Outra vez. Graças a Deus aqui não é este tipo de mulheres. Imagina se houvera, nós estaríamos aqui, mano. Sim. Mira, e Provérbio 19:13 diz: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Graças a Deus, aqui estamos falando disso, pero aqui não há. Vale, hermano? Amém. Estou terminando. Em Provérbio 10:19 diz: escúchame, por isso, tu sabia quem habla muito peca muito? Sabe onde está na Bíblia isso? Aqui, Provérbios. Vamos a ler? 10:19. Em las muitas palavras não falta pecado, mas ele que refrena seus lábios é prudente. Por isso que é melhor escuchar do que hablar, porque el necio se conoce em suas muitas palavras. Agora, em Provérbio 17:28 diz, mira, me encanta isso. 17:28 diz: a el necio, vamos aí, a el necio quando calla é contado por sábio. E diz: ele que cierra seus lábios es entendidos. Dile para tu vizinho: há vezes que é melhor cerrar a boca dele. Não se sabe em sua própria opinião, cállate. Eu tenho a razão, cállate. Tem nada, cállate. Tu tens a razão, se calla. Hasta com nós Deus disse: está quietos. Ele disse: Senhor, tu sabes, Padre, eu não aguento mais, vou morrer. Senhor, cállate. Como vou sair dessa situação, Padre? Ai, Deus meu, mira minha esposa, mira minha casa, mira meus filhos. Senhor, vou morrer. Estou entrando em depressão, Padre. Senhor, cállate. Mientras não caias, eu não te posso servir. Aqui não há que ter duas vozes, ou a minha ou a tua. Deus quer tratar contigo, pero cállate. Em las muitas palavras
Hay mucho pecado, hermano. Los hijos para oír y obedecer. Los hijos es el legado que los padres dejan. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Para eso los hijos tienen que oír a la instrucción de su padre. No importa quién es tu padre, porque no hay ex padre y tampoco hay ex madre. Padre es padre, hijo es hijo. Pero la mujer sabia, por más que el padre no convive, por más que los hijos no tienen la figura paternal del padre en casa, la mujer sabia va a decir, cuando el hijo dice, ¿por qué mi padre? Su mamá dice, tranquilo, hijita, su papá no está con nosotros. Y hay mamá que, misericórdia, su padre es un... Aí solta el tacón. Habla de todo. No. Então hace que el hijo empiece a hablar mal y de respetar a su padre. No. Los hijos tienen que respetar a sus padres. Y se acabó. No importa si el padre está mal. No importa si el padre ha ido. Es padre. La diferencia está en la prudencia y en la sabiduría. Amén, amén. Aleluya. Lo que estamos hablando aquí no es una sugerencia, es una ordenanza. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hijos, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ponte de pé. Aleluya. Yo quiero orar ahora. Si te falta sabiduría, pide a Dios. Vamos a pedir a Dios para instruir nuestra casa, para instruir nuestra familia. Jesús mismo dijo que nuestra casa esté fundamentada sobre la roca y dar el ejemplo de las dos familias. Pero pastor, yo no tengo fuerza. No, pero Jesús murió y nos dio esta autoridad. La familia es la cosa más linda del mundo. Qué bueno cuando tú llegas en casa y dices, hogar, dulce hogar. ¿A que sim? Não espera para juntar com sua família em Navidad. Há um que espera para juntar com a família em Navidad. E mesmo assim, aqueles que não falam há muito tempo, se juntam este dia, falam umas duas palavritas com ele que está com cara feia, e passa outro ano sem falar. E para que serve na Navidad? Não é para isso que Jesus vino. Jesus vino para trazer paz. Ele vino para trazer amor. Ele vino para trazer solidez no casamento através de sua palavra. Amém? Se tu estás com sua família aí, acércate. Se não tem uma família, busca uma pessoa aí. Esteja orando com ela agora, em nome de Jesus. Padre, eu vengo em tu presença en esta manhã. Como tu amas a família, Jesus. Lo que hemos hablado aqui é apenas um consejo de tu palavra, Senhor, para a família, Padre, porque às vezes somos olvidadiços. Ajuda-nos, Senhor, dê-nos sabedoria. Senhor, se eu estou fazendo algo mal em minha família, ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me a ver onde estou falhando com minha família, com meus filhos, com meu esposo, com minha esposa. Senhor, ajuda-me a ver, Padre. Eu quero ser um bom Padre. Eu quero ser um bom Padre, Senhor. Pero necessito de tua ajuda. Pode corrigir-me, Senhor. Aqui estou para fazer as coisas de acordo com tua vontade. Às vezes a situação, Padre, é tão precária. A situação é tão forte, os conflitos.
Pero não estamos livres, Senhor, de los conflitos familiares. E para, Senhor, enfrentar os conflitos, é a sabedoria em tu palavra, Senhor. Assim que ajuda a manter nossa família, Padre, de pé, sana, e que venga marcar a diferença nesta sociedade hostil em la qual nós estamos vivendo. Como igreja, como família del cielo, como família lavada e redimida na sangue del Cordeiro, queremos marcar a diferença, Senhor, nesta sociedade corrupta. Esse sistema, Senhor, de homens para destruir, Senhor, o que é família. Nós oramos creyendo em Ti. Amém.